Olá, meus queridos. Eu sou Carlos Edinaldo, sou professor de teologia e nós estamos aqui hoje novamente nessa 11ª aula, certo? Então hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 11. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Pedro, ele acaba aí relatando o que aconteceu no capítulo 10 para os apóstolos lá do primeiro século, certo? Então ele conta a história de que ele teve uma visão e ele reconhece que a graça de Deus foi estendida para as outras nações, para os gentios também. Então não era apenas para o povo judeu, mas sim todos aqueles que crerem em Jesus Cristo participariam da graça, poderiam estar alcançando aí a salvação. E ele começa assim o capítulo, Capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, haviam recebido e haviam crido, e muitos se tornaram cristãos. Então nós vemos aqui a defesa de Pedro, a defesa dele diante de uma ação para pregar o evangelho aos gentios. Então eles reconhecem que Deus estava estendendo essa bênção para todos os povos. Lembra da terceira promessa que Deus fez para Abraão? Abençoarei todas as nações da terra, todas as famílias. Então, aqui Deus está cumprindo, ele está contando que Deus está cumprindo a terceira promessa que ele fez para Abraão. Então, quando Pedro voltou a Jerusalém, do versículo 1 até o versículo 3 aí do capítulo 11, quando Pedro voltou a Jerusalém, alguns discípulos judeus questionaram ele por que ele foi até os gentios, por que ele estava no meio de gentios, por que ele estava pregando no meio de gentios. Aí Pedro conta a história de tudo o que aconteceu. Nós estudamos aí no capítulo 10, que quando ele teve a visão e apareceu vários animais aí para ele se alimentar, e ele é chamado aí na casa lá de Cornélio, e ali ele anuncia a mensagem, todos são batizados, ele reconhece realmente que Deus aí não está fazendo acepções de pessoas. Então todos, Pedro contando a história do que aconteceu com ele dias anteriores, do versículo 4 até o versículo 10, ele está explicando a visão que ele teve. Então, Deus purificando tudo, todas as coisas comuns, purificando o alimento. Acompanha comigo o versículo 9. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Então, se o homem é purificado pelo Senhor, então ele não é mais imundo, ele se torna a fazer parte dessa comunhão. Então ele é um novo cristão, um novo homem, nascido novamente, e está aí presente na graça de Deus, através de quem? De Jesus Cristo. Tá do versículo 13 e o 14 aqui, ele está contando aí que ele chegou na casa de Cornélio. Então ele está explicando tudo o que aconteceu. Um anjo apareceu para ele, falando para ele, dizendo que Pedro iria até a casa de Cornélio para levar a salvação, falar sobre a salvação. Então olha aí, quando Pedro chegou, Cornélio explicou como o anjo tinha falado com ele, dizendo que Pedro falaria tudo sobre a salvação. Então Cornélio era um gentil, nós estudamos no capítulo 10, temente a Deus, ele realizava obras que agradavam a Deus, porém teria a necessidade dele conhecer o Evangelho e fazer o batismo e ser batizado para estar participando dessa comunhão. E Pedro foi guiado pelo Espírito Santo para estar levando essa mensagem aí àqueles gentios, a família de Cornélio. Tá do versículo 15 ao 16, Pedro contando, enquanto Pedro pregava, eles foram batizados com o Espírito Santo, certo? E fizeram o batismo aí nas águas, desceram nas águas e foram batizados para estar participando dessa glória, tá? Então esse capítulo que ele é magnífico, ele está contando essa história dos gentios aceitando a palavra do Senhor e sendo batizado.
né? Lá em Atos capítulo 2, lá está dizendo assim, para cumprir a promessa feita aos apóstolos. Então, no capítulo 1, versículo 5, ali Jesus está prometendo que derramaria o Espírito Santo sobre todo aquele que cresce e acreditasse e aceitasse o Senhor como seu Salvador, o Messias. Versículo 17, Pedro entendeu que Deus tinha dado aos gentios também essa mesma oportunidade de serem salvos. Então não ficou apenas restrito aos judeus, mas os gentios também receberam esta grande bênção. Versículo 18 aí. Os judeus aceitaram a explicação de Pedro e glorificaram a Deus por causa da salvação aos gentios. Então eles entenderam que a salvação Deus estava estendendo aí a todas as nações, a todos os povos. Lembrando que eram dois povos, os judeus, povo de Deus, e os gentios, que eram outras nações, certo? Então, Deus estava estendendo as bênçãos aí também para as outras nações, para os gentios. Então, graças a Jesus Cristo, hoje nós temos essa redenção. Nós seríamos ou somos considerados como gentios, mas como nós vivemos na era cristã e nos tornamos cristãos, então, com a graça, pelo amor do Pai, através do teu Filho Jesus Cristo, nós participamos dessas bênçãos. Então, não somos mais gentios, e sim cristãos, uma única nação. Deus uniu os dois povos, gentios e judeus, e colocou na tua igreja, a igreja do Senhor. Então a gente vê aqui alguns versículos, né? A gente vê que a igreja lá na cidade de Antioquia estava crescendo. Muitos ali estavam aderindo ao cristianismo, se convertendo, e a igreja crescendo aí, dos versículos 19 ao 26. Então nós vemos aí também que por causa da perseguição, e quem estava perseguindo os cristãos aqui nesse período era o Saulo, que nós conhecemos hoje como apóstolo Paulo. Então Saulo, antes dele se converter, ele perseguia a igreja, assolava a igreja, prendia muitos cristãos, participava aí dos momentos em que muitos cristãos foram mortos. Então ele avassalava aí, ou ele perseguia mesmo a igreja. Então os cristãos que eram dispersos por causa dessa perseguição por parte de Saulo, eles tinham pregado apenas para os judeus. Os judeus tinham ouvido a respeito de Jesus Cristo, então eles já esperavam em um Messias, conheciam toda a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, e a lei de Moisés falava do Messias, os profetas falavam do Messias. Então, esses cristãos que foram dispersos aí falavam apenas para os judeus, mas aí nós vemos a conversão de um gentio, certo? Mas depois da conversão de Cornélio, aí os gentios também ouviram a palavra e muitos foram batizados. Muitas pessoas foram convertidas aí ao Senhor. Então, olha aí, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muito crendo se converteram ao Senhor. Então, o Espírito Santo, a mão de Deus estava com os discípulos, com os apóstolos, e eles continuaram aí anunciando a mensagem, o Evangelho. E você está disposto a fazer isso daí, fazer visitas, a estar aí anunciando o Evangelho? Nós devemos sim estar totalmente voltado para essa missão. É a nossa missão, anunciar o Evangelho. Do versículo 22 ao 24, nós vemos aqui que a igreja lá em Jerusalém acabou enviando aí Barnabé até Antioquia para estar ajudando ali no trabalho naquela região. Tá? E no versículo 26, gostaria de mostrar aqui para vocês que Barnabé ele foi para Tarso e lá ele encontrando-se com Paulo continuaram anunciando aí a mensagem
Acompanhe comigo a leitura do versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então eles ficaram ali em um ano anunciando, falando do evangelho. E ali em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então, daí vem a palavra cristão, por causa do seu modo de vida, um modo diferente de vida, um modo de estar dedicando totalmente a sua vida a Jesus Cristo, ao Evangelho. Então aí, seguidores de Cristo foram chamados como os cristãos. Então daí vem até os dias de hoje essa palavra aí conhecida como cristãos. As pessoas que se convertem a Cristo são chamadas como cristão. Então, olha aí, os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, foi lá em Antioquia. Então, só para a gente entender um pouquinho esse mapa aí, Jerusalém e Antioquia, uma boa caminhada, né? Não era tão perto aí a cidade uma da outra. E naqueles tempos eles andavam muito a pé, tá? Não tinha carro, não tinha moto, tinha animais, mas andavam muito de a pé. Os irmãos de Antioquia ajudam os irmãos necessitados na Judéia. Então eles ficam sabendo que os irmãos lá da Judéia estavam passando necessidade, estavam passando por um momento ali de fome. No versículo 27 a gente vê aí que Ágapo, então é um profeta da época aí, ele tem uma visão aí que acontecerá uma grande fome. Lá na Judéia estava acontecendo. Por quê? Por causa das perseguições, muitos estavam passando fome, não tinham o que comer, não tinha necessidade. Então a gente vê aí, acompanha comigo o versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ágapo, ele profetizou aí sobre um período de fome. Isso aconteceu quando? Por volta de 44 a 45 depois de Cristo aconteceu. Tem muitos irmãos aí, cristãos aí, estavam passando necessidade, e os irmãos lá de Antioquia resolveram ajudar. Então os cristãos de Antioquia enviaram socorro aos irmãos da Judéia. É muito interessante a gente ver aqui e observar que os gentios, eles receberam essa graça, eles receberam ajuda espiritual dos judeus, né? E deram ajuda aí também material. Nós vemos aí a conversão de muitas pessoas, muitos gentios e judeus lá na Antioquia se converteram ao cristianismo, né? Então eles receberam aí a graça espiritual, e com essa graça espiritual eles resolveram ajudar de uma forma material os irmãos lá de outra cidade das Judéias, né? Então olha, acompanha comigo aí, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, nós vemos aí a graça de Deus, o Espírito Santo trabalhando na vida de cada cristão e a obra sendo aí concretizada. Então nós vemos aí muitos gentios se tornando os cristãos com a graça de Deus, participando dessa graça. E se você está até nesse momento assistindo essas aulas, lendo as escrituras, é porque você realmente é um cristão e está prestes sim a estar obedecendo aos mandamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e está nessa caminhada. Mas assim você, como eu, como você e outros cristãos, o nosso papel é ensinar e levar o evangelho às outras pessoas. Mesmo nós sendo cristãos, nós também temos aí que nos alimentarmos para permanecermos firmes nesta caminhada. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. E eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula com o capítulo 12. Uma boa semana, bom trabalho e muitas bênçãos aí para vocês e para toda a família. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.